Oi, boa noite. O vídeo hoje eu vou falar por que o reino de Israel foi dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. Até Salomão, o povo de Israel era um povo só, eram as 12 tribos juntas. Mas no reinado de Roboão, filho de Salomão, sucessor de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. Mas antes de Salomão morrer, Deus deu para Salomão uma profecia, um aviso, uma advertência. Que eu vou ler em primeiro Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao 13. Deus falou para Salomão o seguinte: Por isso disse o Senhor a Salomão: Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Está falando de Roboão. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Aí, se nós lermos no mesmo capítulo 11, no versículo... eu vou ler do 31... eu vou ler do 31, depois eu vou vendo onde eu paro, tá? Aí Deus falou a mesma coisa, Deus usando o profeta Aías, Deus falou a mesma coisa para Jeroboão. No 31, e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Certo? Agora eu vou pular e vou para o 34. Porém não tomarei de sua mão o reino todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, das darei a ti, e das darei a ti. Deus está falando para Jeroboão, que tomará 10 tribos e dará para Jeroboão. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Certo? Então Deus está dizendo que daria 10 tribos para Jeroboão, mas que não ia tirar o reino todo de Roboão, por causa pela aliança que tinha feito a Davi, por amor a Davi, certo? E não ia fazer durante o reinado de Salomão, mas durante o reinado de Roboão, que ia separar o reino de Israel, ia tirar das mãos de Roboão. Agora, por que Deus fez isso? No capítulo 12, eu não vou ler para não ficar muito longo, vou resumir. Quando Salomão morreu, Roboão tomou posse. Aí o povo foi pedir clemência a Roboão, pedir misericórdia, e falou: olha, o seu pai botou um jugo muito pesado sobre nós, alivia. Aí Roboão foi pedir conselhos para as pessoas, os conselheiros do seu pai, que tinham ficado na corte, e os conselheiros mandaram ele aliviar, falou para ele aliviar o jugo sobre o povo. Mas aí Roboão foi ouvir os conselhos dos jovens como ele, e os jovens falaram: não, tem que botar mais peso ainda. Não. Sabe aquela coisa assim, tem que mostrar quem manda, para não se rebelar? Aquela ideia, né? De que tem que dominar para poder ser respeitado, dominar para poder se sentir o dono da situação, o dono do mundo. Aí ele foi ouvir o conselho dos jovens como ele, que não tinham experiência com guerras, não tinham experiência de vida, estavam ainda cheirando a leite. Aí ele falou para o povo, mandou Jeroboão voltar depois de 3 dias, que ia dar a resposta. E falou: olha, se meu pai açoitou vocês com açoites, eu vou açoitar com escorpiões. O meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. Enfim, ele falou que ia botar mais jugo sobre o povo, ia oprimir o povo mais ainda.
Aí o povo foi e ficou revoltado. Agora preste atenção. Agora eu vou ler no capítulo 12, versículo 20. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Certo? Agora eu vou ler o 21 do 12. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Agora eu vou pular para o 24. Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu, o Senhor, fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Então aqui Deus está mostrando que essa coisa de dividir o reino foi dele. Agora é sobre isso que eu vou falar. Por quê? Na situação que eu li, foi uma motivação humana, né? Foi algo, uma causa humana, de um rei que colocou um jugo pesado sobre o povo. Mas na verdade, foi a sabedoria de Deus que o orientou a fazer isso. Como eu já falei em outros vídeos, quem não assistiu meus outros vídeos, assista, porque para você entender uma coisa tem que ter a outra, porque é tudo interligado, tudo tem um porquê, um pra quê, um sentido, porque existe um enredo espiritual, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas já falei em vários vídeos. Então a sabedoria de Deus orientou para que ele chegasse ao tempo da graça. O objetivo de Deus, desde antes da fundação do mundo, era chegar ao tempo da graça. E para isso ele teria que fazer algumas coisas. E uma dessas coisas foi escolher um povo, como eu já falei em um vídeo, 3 motivos por que Deus escolheu um povo. E também orientou a ele que deveria dividir este reino, esse povo, em 2 partes. Por quê? Bem, a antiga aliança, ela é a justiça do raciocínio lógico. E Deus tinha que mostrar a severidade da justiça do raciocínio lógico. Primeiro, para poder chegar à graça, ao tempo da graça, e para a gente saber o que é graça. Saber de onde Jesus nos livrou, do que Jesus nos livrou. Quando a Bíblia diz que Jesus nos livrou da ira vindoura, ele está falando do rigor, da severidade da justiça do raciocínio lógico, que não perdoa, não justifica, não aprova, não aceita o pecador, não usa de misericórdia. Não é porque Deus é mau, é porque Deus é santo, santo, santo. Então a justiça do raciocínio lógico trabalha por prevenção. Arranca o mal pela raiz para que não haja contaminação. Arranca o mal pela raiz para que o estrago não seja maior. Nós podemos ver isso quando Deus mandava o povo de Israel exterminar as nações. Quando conquistava uma terra, Deus mandava fazer o quê? Extermina. E mandava tomar cuidado para que não se contaminassem com os costumes dos povos das terras que eles conquistavam. E Deus mandava matar crianças e animais para deixar bem claro para que não houvesse essa contaminação. Por isso que ele agia com essa severidade. Não é porque Deus é mau. Para ele poder deixar bem explícito, bem nítido para a gente, no tempo da graça, que ninguém é justificado pelas obras, ninguém é justificado pela lei, ninguém é justificado pela justiça do raciocínio lógico. Ela é severa, certo? Então Deus, ele tinha que mostrar essa severidade da justiça do raciocínio lógico da antiga aliança. Então, para isso, ele teria que deixar o ser humano ser humano, sabe? Errar mesmo. Gente, preste atenção no que eu vou falar. A maior prova de que se o homem tivesse livre-arbítrio, a maior prova de que jamais produziria boas obras, jamais, é impossível o homem ter livre-arbítrio e apresentar boas obras.
Porque no mundo espiritual existe ordem. E depois eu vou falar sobre isso. Já falei várias vezes por quê? Porque nós somos criaturas, somos dependentes do Criador, não temos vida nem poder em nós mesmos. Deus é o autor de toda boa dádiva. Primeiro, se Deus não nos deu o amor, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade, o domínio próprio, a gente não tem para apresentar a ninguém. A gente não apresenta boas obras. Então a maior prova disso é que o povo de Israel, os reis de Israel, não teve nenhum rei bom. Nenhum rei foi bom no povo de Israel. E eu vou explicar por que isso. Então Deus tinha que deixar o ser humano ser ser humano. Só que, como é a justiça do raciocínio lógico que está sendo apresentada na Antiga Aliança, e ela é assim, é uma barganha, é uma troca. Se você fizer, vai ser abençoado, mas se você não obedecer, você vai sofrer o castigo. Você vai ser castigado. Eu vou me vingar, eu vou te castigar. A Antiga Aliança era assim, era uma barganha, certo? Então, o povo teria que desobedecer para poder Deus chegar ao tempo da graça e deixar bem claro como a justiça do raciocínio lógico é severa. Só que como é uma barganha, haveria o castigo, haveria as consequências. E qual seria a consequência? Que o reino seria tirado, né, da linha, o reino seria tirado e dado a pessoas que não eram da mesma linhagem real. Entenderam? Então seria um castigo muito grande. Como Deus falou ali, daria seu servo. Já não seria mais a linhagem real, mas daria seu servo. Só que Deus tinha que preservar a linhagem de Jesus, de reis e sacerdotes. Entenderam? Então Deus tinha que preservar essa linhagem intacta de Jesus. Não poderia passar para outra mão, porque Jesus tinha que nascer de uma linhagem real. Aí a sabedoria de Deus divide em dois. Porque assim, você apresenta, você mostra a justiça do raciocínio lógico. Você deixa o ser humano ser ser humano, vai dar o castigo, aí vai mostrar a severidade da justiça do raciocínio lógico. E o outro, você preserva a linhagem de Jesus. Sabedoria de Deus. Entenderam por que Deus dividiu em duas partes? E como eu falei, na cronológica, eu leio a Bíblia cronológica, eu até acostumei com ela. Na cronológica dá para ver melhor. Ficou assim, Israel, 10 tribos que foram para Jeroboão, como Deus tinha falado, e 2 tribos ficaram com Roboão, que foi Judá, que é a tribo escolhida por Deus para sair Jesus, certo? E Benjamim. Então, ficaram essas 2 tribos para Roboão e as 10 tribos para Jeroboão. Então, as 10 tribos chamou Israel e as 2 tribos Jerusalém. Nenhum rei de Israel, nenhum rei das 10 tribos, para governar as 10 tribos, foi bom. Nenhum. Por quê? Porque Deus deixou ser humano. Deixou. Então, isso que aconteceu com o reino de Israel, esses reis não sendo bons, prova que se Deus não interferir, nenhum ser humano produz boas obras. Que se o homem realmente tivesse livre-arbítrio, jamais apresentaria boas obras, jamais praticaria o bem. Nós podemos ver isso na linhagem das 10 tribos do reino de Israel, depois que separou. E por que no reino de Judá, de Jerusalém, teve bons reis? Porque Deus agiu através deles, porque Deus botou a bondade, Deus fez eles se arrependerem, Deus fez eles se voltarem para Deus, para preservar a linhagem de Jesus. Senão eles teriam que sofrer as consequências também, igual às outras tribos. O reino ser tirado deles e dado a quem não era da linhagem real, como castigo
da justiça do raciocínio lógico. Então, eu vejo nesses dois reinos o homem, Deus deixando o ser humano ser ser humano e Deus agindo através do homem. Quem preservou o coração do rei Asa, Josafá, acho que é Ezequias, acho que Jotão também, alguns reis que foram bons, foi Deus. Não é porque eles eram os perfeitos, os bonzinhos, os justos. Não, foi Deus. Deus praticando a justiça através deles. Deus fazendo eles se arrependerem, destruírem os postos ídolos. Deus fazendo eles se voltarem para Deus, para preservar a linhagem de Jesus, de rei. Ok? Tá bom? Então, e Judá ficou para Roboão, porque era da linhagem real. Porque Jesus, das 12 tribos, a tribo de Judá que foi escolhida para Jesus nascer, a linhagem de Jesus. Depois, se Deus permitir, eu falarei um pouco sobre essa subdivisão, né? Abraão, aí depois foi Ismael e Isaac, aí depois foi de Isaac, Esaú e Jacó, e depois de Jacó, Judá. Por que Deus foi subdividindo assim? Tem um porquê, tá bom? Foi detalhando assim, tem um porquê. Quando Deus montar a mensagem, porque é um pouco trabalhosa, eu passarei para vocês, mas tudo tem a ver com este propósito de Deus, para se chegar à graça, e dentro desse entendimento profundo que Deus tem. Por isso que ele foi detalhando, né, essas linhagens, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais a palavra de Deus e montado esse grande quebra-cabeça que é a Bíblia Sagrada. Fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigada aí pela atenção, compartilhe, assista meus outros vídeos, os anteriores e os posteriores a este que virão, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Vai fazer diferença no entendimento da palavra de Deus. Fiquem na paz, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Valeu, tchau!